noite. Está no ar mais uma edição do programa Família Palestra. Hoje com o retorno do Cláudio Longo e o meu também, que depois de um mês mais ou menos longe daqui, sentindo saudades, lógico, do convívio com todos os palmeirenses, e longe aqui do Brasil, mas acompanhando o Palmeiras não nessa draga que está agora. Deus me livre, a coisa está terrível. Mas eu vou falar mais depois. Como sempre, né, eu gosto de falar abertamente, não seguro nada, não. Não tenho medo, não tenho rabo preso com ninguém, não devo nada para ninguém, principalmente lá do Palmeiras, então eu posso falar. Se quiser suspender, vai ser difícil. Só digo uma coisa, vai ser muito difícil me suspender dessa, tá? Boa noite, Cláudio. Boa noite. Por gentileza, palmeirense, pegue seu copo com água, leve até a imagem de Nossa Senhora, reze 2 Padres Nossos, 2 Ave Marias, reze muito, porque nossa chance de ficar na Série A é terrível. Faça isso, vamos ungir a alma de todos os dirigentes, do Conselho Deliberativo, do Conselho de Orientação e Fiscalização, porque só orando vamos escapar dessa penúria. Bom, como é que o nosso telespectador vai acompanhar, se caso ele não está na frente de um computador agora, como é que ele pode acompanhar? Vamos lá. Bom, primeiro, boa noite a todos, muito obrigado pela audiência. Hoje estamos com a ausência de Tarso, mas se Deus quiser, ele está numa reunião importante e nos está vendo. Bom, seria assim, nós temos o site familiapalestratv.com.br, temos no Facebook Família Palestra TV e temos no Twitter Família Palestra sem o A final. Agora, um ponto importante. O senhor Paulo foi exatamente lícito sobre a questão. Nós, sócios ou torcedores, e sócios e torcedores fanáticos que amamos a Sociedade Esportiva Palmeiras, estamos de luto. O que aconteceu na última partida, no domingo, foi exatamente o reflexo de uma infinidade de problemas políticos aos quais a maioria dos torcedores ignora. Se nós estivermos no Família Palestra fazendo a exposição dessas chagas, nós estaremos contaminando a cabeça do torcedor sobre aspectos negativos aos quais já demontam mais de 37 anos. Nós, a Família Palestra, eu em nome do senhor Paulo Cucci, principalmente Tarso Gouveia, estamos expondo a seguinte opinião. Nós estamos tão abalados psicologicamente como você, torcedor palmeirense. Nós não aceitamos esse tipo de gestão, mas nós não podemos interceder porque o senhor Paulo de Almeida Nobre foi eleito no dia 21 de janeiro de 2013, às 23 horas e 50 minutos, de uma forma democrática. E da mesma forma, quem é sócio fará a votação no próximo mês ou em novembro para o próximo presidente do Palmeiras. Se nós estivermos aqui e buscarmos novamente agredir ou ofender estas pessoas, seremos, na verdade, da mesma classe que são exatamente essas pessoas que querem destruir a Sociedade Esportiva Palmeiras. Inclusive, numa entrevista que foi publicada no site R7, a qual Cosme Rimoli conversou com o senhor Mustafa Contursi, ele expôs exatamente o que hoje o Palmeiras politicamente é. Ele praticamente deu o nome do pai político de Paulo de Almeida Nobre, o senhor Mustafa. A nós simplesmente reza, desculpem até a brincadeira, que eu fiz no começo, resta exatamente nos conscientizarmos, nós sócios, grandes responsáveis, e cobrarmos os responsáveis pela questão política na Sociedade Esportiva Palmeiras, que são exatamente os 278 conselheiros do Conselho Deliberativo. Eles devem ser cobrados, devem ser exatamente questionados sobre todo o procedimento. Lembrando, no último dia 1º de setembro, houve a reunião do Conselho Deliberativo e houve a exposição de como seria feita a devolução dos 150 milhões que no final deste mandato de Paulo de Almeida Nobre serão exatamente disponibilizados à Sociedade Esportiva Palmeiras. Já foram, na verdade. Dessa forma, houve 3 propostas. A primeira, exatamente de um hiato de 2 anos, não foi aceito.
a segunda de um hiato de 2 anos. E, por último, o senhor Mustafa Contursi foi ao parlatório e expôs exatamente um prazo de 4 meses de respiro ao futuro presidente para iniciar o pagamento com uma futura criação de 2 fundos de toda a receita da Sociedade Esportiva Palmeiras. Não importa qual seria, mas de toda a receita. Com isso, um fundo seria para a manutenção do clube, obviamente, e o segundo para pagamento das dívidas, dos quais mensalmente será feito um levantamento sobre 10% com pagamento de 1% de juros ao mês ao senhor Paulo de Almeida Nobre, que é o fiel depositário referente aos valores aos quais nós acabamos de mencionar. Sobre esses fatores, é uma questão política. Outro ponto, a avaliação que temos sobre essa gestão é de foro íntimo de cada um dos componentes da mesa. Eu tenho uma opinião, a minha é bem simples. Quando temos planejamento, temos diretrizes. Agora, quem não achou a diretriz, por favor, procure perto da Rua Turiaçu 1840, porque eles perderam essas diretrizes. Lembrando, ainda temos 15 jogos e temos uma campanha excelente em 23 partidas. 6 vitórias, 4 empates e 13 derrotas. Senhor Paulo, a primeira pergunta que eu farei ao senhor, porque o senhor é uma pessoa muito séria, o senhor conhece o Palmeiras como ninguém. Qual seria a nossa perspectiva dentro desse período na qual ainda temos 15 jogos no Campeonato Brasileiro? Por favor. Bom, então vou começar o seguinte. Hoje eu fiz questão de vestir essa camisa do Marcos, porque esse aqui foi o último ídolo que honrou a camisa do Palmeiras como ninguém. Mais que muitos que ficaram muitos anos pelo Palmeiras. Então, eu fiz questão de vir assim, para ver se os nossos outros jogadores vistam as suas camisas e honrem pelo menos a sua estampa. Sim. Não quer honrar o time? Honra o seu nome. Porque você, para jogar no Palmeiras, você precisa ser homem de fato. Não daqueles que põem o aparelhinho lá, sai rindo do ônibus, ou entra rindo no ônibus. Tanto faz se ganhou ou se perdeu. Tá? Como nós vimos. O caos está formado. Eu nunca vi, nesses anos todos, um time tão ruim como o de agora. Nem com Darinta, nem com Serginho Caicai, nem com Marcinho, o Márcio antigo, não de agora, ponta direita, Bizu, sabe, jogadores assim. Jaime Boni, Senna, olha que nós caímos para a taça de prata. Sim, o Senna foi um dos artilheiros, né, do Palmeiras, e o Palmeiras subiu. Nem aquele time era pior do que esse. Sabe por quê? Porque eles tinham vergonha na cara. O Diogo falou uma coisa certa. O sujeito tem que ter vergonha na cara. Sabe? É o que está faltando. Faltando para muitos jogadores. Não os que estão jogando só, não. Aqueles que estão no banco. Que estão rindo à toa. Sabe? Não estão nem aí para o que está acontecendo. Que nem um outro que está indo para o São Paulo também, que vá para os Bambi lá, sabe? Comeu e bebeu durante muito tempo lá na maciota, sem jogar, sem nada, sustentado pelo Palmeiras, agora está indo embora. Então você estava me perguntando se o Palmeiras, qual é a perspectiva? Sim, senhor. Olha, eu vi uma coisa no Face que eu fiquei até empolgado. Se tiver 1% de chance, eu sou 100% Palmeiras. E é verdade, se tiver 1% de chance, nós vamos buscar. Por quê? Só que, como falou o Caio ontem, o Caio é um jogador que sempre esteve ligado aos Bambis, né? Sim, senhor. Mas respeita porque ele falou, sempre respeitei, entrava em campo respeitando esse time, porque esse time tinha muitas glórias, muitos títulos, muitas vitórias em cima de grandes times. Tá?
E não pode ficar na situação de estar. Então, nós temos que abraçá-lo. E é verdade, ele está certo. Nós não temos que entregar esse time aos leões. Nós temos que ir lá abraçar. Não importa se eles não têm vergonha na cara, se eles não são bons jogadores. Tudo bem, mas nós vamos lá. Vamos lá. Tem que ir lá e torcer a favor. Até quando não der mais. Mas também tem uma coisa. Se formos para aquela outra divisão, como já fomos 2 vezes, que já perdemos a vergonha também, né? Já perdeu a vergonha de tudo. Agora não importa se cai... Perdeu a primeira, sabe? Você rouba uma vez, a segunda vez você vai falar, já perdeu a vergonha, então vai, né? A mesma coisa o Palmeiras. O Palmeiras perdeu a vergonha, está praticamente caindo para a terceira vez. Pode ser, né? Mas é o que está... A perspectiva é essa. Mas se cair, aí ele tem que ser abandonado. Não é ir lá brigar, não, para subir, não. Porque faltou o quê? Faltou vergonha dos jogadores e da sua direção. Os diretores do Palmeiras não sabem nada. Administrativamente, eles são zero à esquerda. Tá? É a mesma coisa que você montar uma indústria para produzir sem maquinário. Tá? É isso aí. Seu maquinário necessário. Como é que você vai produzir se você não tiver uma máquina adequada? Como você vai vender um produto se você não produz? Como é que você vai ter um time de futebol se você não monta um time adequado para disputar título? Não é para participar como o Palmeiras vem fazendo. Desde 2000, o Palmeiras participa. Ele não luta. Não vai lá lutar entre os 4, tá, finalistas. Tanto faz, hein? Ou é Campeonato Paulista ou é Campeonato Brasileiro. Ou, pior, Taça Brasil. Ganhou uma Taça Brasil? Ganhou. 2. Não, uma agora. Sim, a Copa do Brasil. Em 1902. Copa Brasil. Copa do Brasil. Agora, tá? Sim, senhor. Ganhou. Havia ganho anteriormente. Em 1998. Em 98. Ganhou agora, desculpa. Mas, como é que você vai disputar um título desse se você não tem time? Você não tem um maquinário para produzir? Então, administrativamente, eu vou falar uma coisa para vocês. Você sabe qual é o princípio da administração? Acho que muita gente sabe, só que lá no Palmeiras não sabe. Tá? Se você não investe, você não produz. Se você for montar uma empresa, se você não desembolsar o dinheiro para ela funcionar, ela não vai produzir nada e você vai fechar as portas. Seu Paulo. O Tarso, o Serginho veio nos comunicar que o Tarso está por telefone. Opa! Boa noite, Tarso. Ô Zé, boa noite, tudo bem? Tudo bem, fala mais perto do microfone, por favor. Aliás, do teu telefone. Melhorou? Melhorou. Ah, então tá. Tá. Bom, eu gostaria que melhorasse a situação do nosso time, né? Mas vamos ver, né? Eu dou boa noite a todo mundo aí como forma de educação, pessoas educadas que nós somos, porque não dá vontade de dar boa noite nenhuma com essa situação que nós estamos aí, depois de um vexame desse 6-0, uma coisa lamentável. E eu peço desculpas a todo mundo aí, porque hoje, se eu não estivesse a trabalho, também teria que estar na reunião de diretoria que está acontecendo nesse momento, lá na academia, né? Eu acredito que o nosso presidente, depois da entrevista que ele deu numa rádio aí, ele deve ter começado a participar da reunião de diretoria que deve estar fervendo. Pelo menos espero que esteja fervendo, né? Não seja só para falar da bocha, do tênis e do raio passa. Tem que falar de futebol. Né, Zé? Alô? Aqui do Periquitos em Revista e outros mais, né? Pois é, eu acho que o clube, né, existe, mas na situação que nós estamos hoje do futebol,
Eu acho que tem que ser tratado com urgência, uma situação aí que a gente tem que buscar o equilíbrio o mais rápido possível para a gente não ser novamente rebaixado e não ter a desonra de ser tricampeão, ou então pior ainda, voltar da Série B para a Série A sem nem ser campeão, nem capacidade para ser campeão. Porque a gente vai, se cair, né, eu espero, né, como não é falsa ideologia, não é nada assim. Falar, eu espero não cair, eu torço para não cair, não quero, nunca vou desejar o mal do Palmeiras, nunca vou torcer contra o Palmeiras, muito, sabe, por mais, isso eu já falei muitas vezes, por mais que a gente às vezes não concorde com isso ou com aquilo, mesmo o pessoal da oposição, né, tem gente que infelizmente pensa desse jeito, de todos os lados, quando era a situação, quando era a oposição, mas quem é palmeirense mesmo nunca vai torcer para o Palmeiras criticar para se beneficiar esse ou aquele grupo. Então, a gente tem que torcer para o Palmeiras sair dessa, mesmo que seja raspando, que eu acho que a gente deve ficar em 14º, 13º, e dar graças a Deus, ajoelhar e pagar promessa lá em Aparecida. Mas eu acho que a gente tem que torcer sempre, até onde tiver esperança, a gente vai para cima. Não pode ficar que nem o pessoal, não, tem muito jogo ainda, falta muito campeonato. Eu vi isso nos 2 anos que o Palmeiras caiu, a gente viu isso, né, Zé, né, Cláudio? Sem dúvida. Tarso, por gentileza, você está agora na própria reunião. Os companheiros... Eu estou a trabalho, não fui para a reunião, não pude ir para a reunião também. Perfeito, porque é um detalhe importante. Houve exatamente esclarecimentos do presidente do Palmeiras na Rádio Bandeirantes, numa entrevista exclusiva. E ele novamente mencionou alguns fatores sobre uma tentativa de uma recuperação. Dentro da sua perspectiva, como eu acabei de perguntar ao senhor Paulo, como você visualiza e vê essa questão? O Palmeiras nessas 15 partidas, qual é a sua perspectiva? Principalmente você conhecendo todos os bastidores do clube. Por favor, Tarso. Bom, hoje nós ganhamos um belo reforço, né, que é a saída do tal do Josimar, né? Graças a Deus vai embora. Eu acho que não mostrou a que veio. Quando a gente estava na Série B, esse cara não quis honrar o nosso manto, e agora que está na Série A, ele quis vir e enterrou a gente, ajudou a enterrar, e foi um dos responsáveis, né? Sim. Então, vai com Deus, assim como o outro lá, que foi o mais caro da nossa história, e parece que já está acertado lá para pular o muro. Perfeito. E aí a gente fica nessa situação. O problema é que ele deve sair de graça, né? Isso é o pior, isso é o mais triste, né? Então, quer dizer, gastamos os tubos com o cara e depois a gente perde ele para bicharada, né? Então, mas tem uma coisa, nós estamos fortalecendo a Ponte Preta, não é isso? Primeiro foi o Thiago Alves, o Wilson, que foi para a Ponte Preta hoje, e agora o Josimar. Pois é. Você vê como nós estamos fortalecendo os outros também, né? Pois é. Sinceramente, Tarso, não é só a ponte que vai ficar preta, não, pelo que esses caras vão fazer lá, né? Bom. E o negócio do Wesley, está tendo uma negociação também, né? Uhum. A gente acompanha a mídia, eles têm falado bastante, né? Então, mas tem uma negociação com o Fluminense. De repente surge uma troca aí com o Jean, né? Wesley pelo Jean. Wesley pelo quem? Pelo Jean, aquele que jogou nos Bambis. Uhum. É um estudo, né, Tarso? Eles estão em negociação, tem que ver se eles aceitam, né? Na minha opinião, poderiam trocar pelo Conca, não seria uma ideia. Ele não quer nada também, né? Bom, Tarso, há um outro detalhe. Qualquer um que vier, aí é uma coisa que hoje nas mídias sociais também repercutiu bastante, né? O jogador que foi dar entrevista, coitado, depois de
chonga que a gente toma aí de 6-0, me coloca um moleque de 19 anos para dar Esse é o caos, né? Esse é a nossa assessoria de coisa que vai fazer o rapaz entrar numa fogueira dessa, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar 50 mil vezes num momento desse, antes de ver quem vai falar, quem vai poder dar a cara a tapa lá na frente, né? Então, a gente tem que criticar construtivamente, lógico, mas tem que falar, não está certo com o coitado do menino. Por mais que ele tenha se saído bem, porque daí a própria imprensa acaba sendo condescendente com o menino, mas tem outros mas que não estão nem aí. Mas jogar a responsabilidade em cima dele, né? Não Na verdade, sem ele ter jogado, jogaram uma responsabilidade nele, para ele. Sim. É. Só de já foi uma prova de fogo, né? Sim. Isso aí. Então, por isso que eu ia falar, inclusive no comentário que eu estava falando aqui aquela hora, que o caos está instaurado. São por essas atitudes, tá? Então, é difícil. Nós estamos numa situação muito difícil, pior do que as outras vezes. Oi, Cláudio, pode falar. Não, seria assim. Você irá no próximo sábado no evento que será realizado no Allianz Parque? Eu não fui convidado. Estranho, o diretor do Departamento do Interior, que representa... Não, mas aí o evento não é do Palmeiras. Sim, mas... O evento é da W Torres. Sim, mas você é diretor do mas interior. A briga por isso mesmo, pelo fato talvez de eu ser diretor, que eles não vão convidar, né? É um absurdo. Eles deviam convidar a gente como mídia palestrina. Meu Deus. Exatamente. Exato. Bom, mas pelo fato de eu ser diretor da atual gestão, talvez seja por isso que ninguém tenha pensado em convidar a gente. São 3 mil convidados, né? Sim. Mas a mídia palestrina está sendo deixada de lado, né? Infelizmente, né? Em tudo, né, Zé? Tudo. Em tudo. Eu acho que só o nosso público hoje que respeita, que trabalha, que assiste, que prestigia a mídia palestrina, eu acho que as pessoas que estão fazendo isso têm muito medo da mídia palestrina, isso sim, porque o poder que nós temos é muito grande. A força de captação, de comunicação. Eu ia falar um termo aqui, mas aí a bicharada ia entrar em delírio, né? Que a força de penetração que nós temos é muito grande, né? Então, a torcida de São Paulo que acaba nos assistindo aí vai entrar em desespero, né? Vai começar a querer torcer pra gente. Mas olha, se eles têm medo, é de uma burrice daquelas sem tamanho, porque a mídia palestrina é para ser utilizada por eles, pô. Exato. A mídia palestrina, uma coisa que tem que ser deixado sempre muito claro, que a mídia palestrina não tem que ser chapa branca. Não, ela não pode ser totalmente predatória e nem totalmente chapa branca. Senão, não adianta. Ela tem que ter a sua autonomia para poder criticar e elogiar. Exatamente. Então, é esse o poder da mídia palestrina. Ela não tem que ter amarras políticas, amarras situacionais para poder se beneficiar disso ou daquilo. Você lembra quando nós passamos a Rádio Palmeiras, Uma Paixão Alviverde? Lembro. Nós fizemos um contrato. Ouvinte assíduo que eu sempre fui. Então, fizemos o contrato com o Palmeiras, onde eu coloquei e fiz questão de frisar lá, né? Que nós não estaríamos lá para estar depreciando quem quer que fosse, ou se não criticando, desde que não fosse necessário. Tá? Lógico, senão eu vou ficar lá, não, ele foi... Não, eu sou bonzinho, né? Eu tenho que ser bonzinho com ele, naquele mundo de Elisa, né? Exatamente.
Exatamente. Vive num outro mundo. Tudo dourando a pílula lá, tomar banho. Alice, a gente tá falando muito da bicharada aí, hein? Vou falar do País das Maravilhas, ó. Tarso, por gentileza. Tarso, uma pergunta. Pode falar. Você está avaliando o ambiente pré-eleitoral, as campanhas. Você percebe, por exemplo, eu já fui questionado, me fizeram uma ligação fazendo uma pesquisa eleitoral. Aí eu já falei sobre minhas opiniões. Agora, você percebe, eu fui ao clube no sábado e no domingo. Você está percebendo um ambiente muito fervoroso quanto a essas questões eleitorais que serão deflagradas agora, provavelmente já no mês de outubro? Eu tenho percebido o ambiente em todos os âmbitos, tanto nas mídias sociais quanto pessoalmente. Você vê que o clima eleitoral está muito grande. Eu não recebi essa ligação, mas muitas pessoas, meus eleitores inclusive, vêm me ligando, vêm me perguntando, Tarso, me vieram aqui perguntar a respeito da campanha, quem poderia ser candidato, o que eu achava de candidato A, de candidato B, do presidente isso, do presidente aquilo. E o que eu tenho que responder, o que eu podia ter respondido, porque foi feito, eu falei, olha, é uma pesquisa, como outra qualquer, provavelmente encomendada, né, por numa assessoria especializada, né? E eu acho que o clima eleitoral está muito grande. O que tem acontecido é que, assim, com a situação do time hoje, a gente tem um desequilíbrio muito grande em relação ao perfil eleitoral. Então, vão ter as votações para o filtro, né, para ver quem vai ser candidato, e só depois desse filtro que a gente vai poder observar quem é quem e quem estará ao lado de quem. Lembrando, como sempre a gente esclarece aqui, aos 18 milhões de torcedores, que o futuro da Sociedade Esportiva Palmeiras vai estar na mão de 7, 8 mil eleitores. Né? Então, e não devem comparecer todos, porque uma parte acaba não comparecendo. Na última eleição para conselheiro, que foi uma das que teve o maior volume de presença, né? O maior quórum que eu já participei, teve 4 mil e poucas pessoas votantes, né? Eu me lembro, Tarso, foi 4.600 e poucas pessoas, todos os sócios adimplentes. Não foram todos, porque os adimplentes estavam em torno de 7 mil. Sim, mas foi um quórum muito alto em cima do que era uma eleição concorrida. Sim. Todos os candidatos a conselheiro gostariam de participar do centenário, né? Se soubessem o que lhe esperavam, né? Eles nem fariam tanta força, né? Mas exatamente. A bola de cristal não funciona pra gente, né? A gente não tem bola de cristal. Então, agora, eu acho que para a próxima eleição presidencial, teremos em torno de 6 mil votantes que são sócios do clube. O sócio avante e o sócio do interior, hoje, não tem direito a voto ainda. Infelizmente. É uma situação que nós, na alteração estatutária, estamos providenciando que haja uma situação para que essas categorias passem a votar. O sócio avante tem uma dificuldade, porque o sócio avante não é sócio do Palmeiras, ele legalmente não pertence ao quadro associativo do Palmeiras. Então você tem que acertar, achar um instrumento jurídico para que essa pessoa passe a fazer parte e tenha direito a voto. Fazer uma pergunta, Tarso. Pois não. Porque é meia chata, porque já conversamos sobre isso, mas você vai ter que responder aqui na frente de todo mundo. Você acha que um presidente deveria ser remunerado?
Olha, Zé, eu acredito que seria uma situação ideal para os clubes hoje. Porque, assim, hoje nós temos um presidente que ele tem uma posse financeira privilegiadíssima, né? Uma pessoa que tem uma situação tranquila, uma situação de vida muito tranquila. Os outros candidatos também são empresários e nós temos candidatos potenciais que almejam ou até que poderiam se candidatar, que não podem parar de trabalhar para ser presidente do Palmeiras. Só que competência, muitos desses teriam. E aí você fala, poxa, eu vejo alguns nomes lá de jovens, inclusive, que ocupam lugares em empresas, têm um histórico profissional ilibado, né? Só que não poderiam ser presidente do Palmeiras porque teriam que parar de trabalhar. E aí, 2 anos da vida da pessoa vão ser prejudiciais à família, em toda a situação. Então, essa é uma situação que hoje a legislação não permite, a legislação não prevê, porque os clubes não são sociedade anônima, nós temos todo um entrave, um entrave jurídico, né? Mas que, dependendo de boas vontades, como acontecerem em alguns times aí, mas tem que ser um acordo muito bem feito, um acordo muito bem fechado para poder equilibrar essa situação. Mas eu acho que... Mas você vê uma coisa, né? Se eles querem que os clubes se tornem uma empresa, o presidente ele pode ser remunerado. Empresa, sim. Não é verdade? Exatamente. Ela se torna uma empresa comum, como outra qualquer. Sociedade aberta. Sociedade anônima ou mesmo limitada. Tá? Ele teria a sua retirada, se fosse limitada. Pro labore. O pro labore. Que um valor de mercado, um valor que aí você teria que fazer uma conta, né? Um valor de mercado para uma empresa. Exato. Que mexe com tanto X de faturamento, qual seria o salário ideal, né? O salário ideal. Olha, desculpa, para mim, desculpa até a piada, Tarso, mas sinceramente, se Paulo Nobre fosse remunerado e tivesse um prolabore por produtividade, quem estava recebendo o dinheiro era o Palmeiras, não ele, né? Esse é o Cláudio Longo. Esse é o Cláudio. Vamos falar a verdade. O pessoal que mexe certo. com o número pensa rápido nessa situação de número, né? Mas entre nós, Tarso, no último dia 1º de dezembro, a reunião do Conselho Deliberativo fez a aprovação dos 4 meses de carência e a formação ainda não foi aplicado a formação de 2 fundos e um deles na qual é destinado toda a receita do Palmeiras para o pagamento dos dividendos, né, dos valores devidos a Paulo Nobre, que seriam 10% do montante total anual e 1% ao mês. Há um detalhe, o senhor Paulo de Almeida Nobre esclareceu agora na Rádio Bandeirantes que mesmo que não haja a lucratividade, os 10% de receitas serão pagas. No seu parecer, existe uma forma correta nessa significante reunião que determinou essa criação de fundos, ou, na sua opinião, haveria uma outra alternativa, já que o Palmeiras hoje é o clube brasileiro que teve exponencialmente o valor de suas propriedades muito aumentada? Por favor. Olha, eu tenho uma opinião formada sobre isso, eu não participei dessa reunião porque eu estava viajando a trabalho também, mas me inteirei sobre o assunto, fui buscar informações para poder justificar o meu mandato, lógico, né? E eu tenho uma opinião formada da seguinte parte. O presidente, entre aspas, emprestou um valor ao Palmeiras. Você, quando tem uma situação de desequilíbrio na sua residência e o seu cunhado, a sua sogra te emprestam dinheiro e você acaba tendo que pegar também dinheiro no banco, quem você vai pagar primeiro? É verdade. Quem você vai pagar primeiro? O banco? O banco, sem dúvida. O banco. Por último vai ficar sua sogra e seu cunhado.
É, sogra normalmente não, né? Ele fez uma situação prudente para que ele não tomasse, entre aspas, o calote, porque é um valor considerável. Então, se deixar para o Abreu, fica uma coisa, né, a perder de vista, e fica no fio do bigode e vai saber quando que iam pagar para ele. Então, eu não concordo com as pessoas falando que é questão de agiotagem, não sei o quê, porque os juros que foram aprovados são juros menores do que os juros de mercado. Exatamente. Sim. Só oficializaram uma coisa, e o Palmeiras foi muito transparente nessa situação, e ele vai ser, né, pago em 10 anos. É uma situação que você fala assim, poxa, você tirou um montante de capital do seu patrimônio, emprestou para o clube e vai receber só em 10 anos. Diferente de alguns conselheiros que jogaram na sorte, contrataram jogadores e hoje estão desesperados aí porque perderam dinheiro. Então, nesse ponto, eu não vejo problema. Eu acho que se a gente receber o emprestado, tem que pagar sim, né? E não vejo problema algum da forma como foi articulada, da forma como foi feita. Então, eu acho que é um critério. Só acho que se a gente tivesse o patrocínio master, tivéssemos tido outros tipos de receitas, eu acho que não precisaria ter chegado a tanto. Mas o se não faz parte da história. Exatamente. Né? Então, eu acho que tem que jogar o jogo conforme o andamento da carruagem agora. Né? Então, a minha opinião formada sobre esse assunto, indiferente, né, das pessoas gostarem ou não, porque quando a gente emite opinião, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Então, a minha opinião é essa, eu não tenho que ficar adulando de um lado, adulando do outro, porque é o que eu penso, se agrada ou desagrada. Sem dúvida. Tarso, uma questão, o senhor Paulo retornou recentemente agora da Europa, e eu gostaria de formular uma pergunta ao senhor Paulo D'Angelo. Senhor Paulo, o senhor esteve em Portugal, e inclusive na cidade do Porto. O senhor fez a visita em um estádio do Futebol Clube do Porto. Fantástico. O senhor poderia dar um esclarecimento, inclusive a Tarso, por gentileza? Fantástico. Muito bonito. Praticamente, nós copiamos. Não é que nós copiamos, quem projetou de acordo com aquele estádio. Olha, magnífico, muito bem. Agora, o que mais chamou a atenção, Tarso, no estádio, que eu acho que o Palmeiras deveria copiar lá no Allianz Parque, todos aqueles que estiveram presentes no primeiro jogo, tem um azulejinho com o seu nome. Olha só que legal. Bacana, você vê aquilo na volta toda lá embaixo. O problema é aquele monte de Manuel que tem lá, né? Mas tem bastante Manuel, mas também tem muito Joaquim. Então, mas olha, fantástico. Nós pudemos ir até as salas lá do Memorial e na sala do presidente, onde eles ficam confortáveis no intervalo, que é uma sala com poltronas lá, que magnífica, sabe? Olha, Senhor Paulo, valeu a pena. Senhor Paulo, o senhor me desculpa, o senhor ainda não conhece sua cadeira no Allianz Parque. O senhor vai ficar num local central e, inclusive, o senhor vai ter uma visão privilegiada, eu garanto para o senhor. Tarso, por gentileza, nós temos uma questão também importante. No estádio do Porco, né? Você foi no estádio do Porto e agora vai vir no estádio do Porco. Do Porco, exatamente. Tarso, um outro ponto. Você tem algum dado referente sobre as negociações que estão sendo feitas pela atual direção com a fornecedora do enxoval palmeirense, que é a alemã Adidas? Bom, Cláudio, é uma situação assim, a gente tem algum tipo de informação, a gente já recebeu algumas coisas, mas são critérios até do nosso próprio programa,
que a gente não pode divulgar e entrar em detalhes, né? Então, estão sendo feitas negociações com a Adidas e existem outras empresas no páreo, né? Sim. Mas a gente não pode, aí a responsabilidade como conselheiro e diretor, a gente não pode abrir isso para não causar nenhum tipo de empecilho à negociação. Eu acho que nós, como mídia palestrina, a gente tem que proteger o interesse da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, tudo que possa vir a prejudicar o Palmeiras, a gente tem que blindar de forma positiva. Perfeito. Exatamente. Não, tua resposta veio ao encontro, inclusive eu fiz um pequeno pronunciamento na abertura, que nós temos, principalmente por ética, evitarmos a questão de uma crítica direta à atual gestão, porque isso não resolve. Nós que somos sócios poderemos definir essa questão através do voto. Só Sim, por favor. uma coisa, eu acho que se a Adidas ficar, eu acho que ela tem que ter um pouco mais de carinho, um pouco mais de preocupação com a torcida do Palmeiras, principalmente com o tamanho como você falou, do enxoval, que eu acho que a gente tem poucas opções em relação à grade de tamanhos, aos tipos de uniformes, os tecidos, as qualidades. A Adidas é de boa qualidade? É de boa qualidade, concordo. Mas tem algumas situações aí que o Paulo esteve aí em algumas lojas, talvez fora do Brasil, e pôde presenciar a variedade de materiais. Se a Adidas estivesse atendendo, se a Adidas estivesse atendendo de acordo a necessidade do Palmeiras, do torcedor palmeirense, a Meutex não existiria. Correto. Olha, lá no estádio do Porto, tem uma loja dentro do estádio. A quantidade de camisas diferentes é coisa fantástica. E só que tem uma coisa, os tamanhos eles são muda muito com a da Adidas, tá? Uhum. O torcedor palmeirense ele é um pouquinho maior do que o torcedor comum, né? Então, mas você tem uma ideia, uma camisa... Né, Cláudio? Exatamente. Mas você vê, uma camisa deles lá, tamanho médio, meu tamanho, né? Uhum. Já não serve para o meu filho Bruno, ficar justa. Uhum. Em compensação, a maior, que é a G, já fica muito grande para ele. Entendi. Então, sabe, esse que é o problema. As medidas são diferenciadas, viu? Agora, na Alemanha não. Na Alemanha já a camisa da seleção da Alemanha é lindíssima, né? Lindíssima, tal. Já vem com 7-1, tá? O Bruno vestiu e falou, estou me sentindo arrasado. Nós fizemos igual o Brasil, só que eles não fizeram o 7º e nós não fizemos o nosso. Então a diferença foi a mesma, né? Tomamos de 6. Nossa, mas é doloroso. Agora, só fazendo um parênteses, desculpa, mas que palhaçada é essa que estão querendo colocar o Palmeiras no STJD por causa do Gandula, que jogou a bola mais rápido, e depois estão querendo falar a respeito do sinalizador no jogo contra o Goiás, meu. Para, meu, o que é isso? Estão arrumando pelo em ovo para prejudicar mais ainda a gente? Exatamente, eles querem que a gente afunde cada vez mais. Laser no jogo da Urubuzada e tal, ninguém fala nada. Nada, né? O Petrus, cadê o Petrus? Pois Verdade. Tá jogando e fez gol ainda, né? Será que ele está sendo... será que ele está sendo amparado pela Dilma? Porque é Petrus, né? Exato. Pois tá boa, ali, né? Essa foi boa também. Foi boa, né? Acho que sim, né? Essa foi profunda. Foi profunda. O torcedor palmeirense é inteligente, Zé. Exato. Não, e uma coisa, Tarso, um ponto importante também que aconteceu. No clássico do filme Bambi, no último domingo no centro de compostagem, duas torcidas, pena que eles não se mataram, né, só se agrediram, houve as imagens da televisão
O que será que vai acontecer? Não, mas desculpa, quando o Palmeiras jogou em Araraquara e houve aquele problema entre Tomamos jogos de gancho, exatamente. né? Tudo, né? O que vai acontecer, Tarso? Nada. Nada. Às vezes nada. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com esse tal de Petros, pô. Uma coisa que eu fico revoltado é o seguinte, eu estava acompanhando no Twitter e eu via que tinha gente que estava assistindo essa porcaria desse jogo. Sim. Porque a torcida do Palmeiras tem que aprender que não tem que ficar dando audiência para dessas malditas aí. E aí o que acontece? Você fica sabendo que o jogo não foi paralisado, né? O jogo continuou com tamanha briga, com tudo aquilo lá, e a TV que estava transmitindo ao vivo não deu os detalhes do que estava acontecendo, diferente do que aconteceram em outros jogos onde eles focavam, buscavam as coisas. Mas por quê? Porque era deles, não é interessante e tal. Agora, não vai acontecer nada. Nada vezes nada. Por quê? Mas é mesmo, é isso aí. Sabe, como aconteceu com o Petros. O chororô que fizeram quando a Urubuzada fez os gols irregulares, a imprensa de São Paulo caiu assim, matando, porque ela não está acostumada, né, que o time deles seja garfado, né? Sempre ao contrário, né? Agora contra nós não, né? Já não. Foi sem querer que ele bateu com a mão, né? Pois é. Então, eu acho que o Palmeiras entrou na justiça contra o árbitro lá para ele não apitar mais, tá certo. Exatamente. Vamos sofrer com isso? É uma represália, talvez, essa situação? Pode ser. Mas eu acho que a gente tem que se unir e mostrar o que está acontecendo. Em outros jogos aí, por isso que a gente precisa até de ajuda para mostrar mais esses lances duvidosos, o Serginho tem toda a boa vontade para demonstrar aí com a gente, mas a gente precisava editar melhor esses nossos lances quando a gente passa dos jogos aí, para poder mostrar o que a TV aberta não passa. Mostrar aquele lance duvidoso 57 vezes, até o pessoal entender o quanto a gente é prejudicado e não acontece nada. Não, mas não tem nem dúvida. O pênalti contra o Flamengo, por que eles não falaram mais vezes? Pois é. Foi pênalti. Foi. O Henrique foi deslocado e era praticamente a possibilidade de ele cabeçar e fazer o gol. Mas esse juiz aí, já da outra vez contra o Paysandu, ele nos prejudicou. Em Belém. Uhum. Expulsou o Henrique, zagueiro, não deu um pênalti. Os caras bateram o tempo todo, até não poder mais, e ele não fez nada. Amarelou o time do Palmeiras todo. Ao contrário, ele amarelou o nosso. Amarelou o Palmeiras. Você estava presente, né, Tarso? Lembra? Você estava em Belém. Você estava lá. Esse time aí não precisa nem força para amarelar. Agora uma coisa, cá entre nós. Aí eu vou colocar assim, por mais que a gente fale, comente sobre os nossos jogadores, eu li uma matéria hoje denegrindo os nossos goleiros, que aí não pode ser tão torcedor desse jeito, né? Aí não. Eu acho que a gente não pode. Eu acho que o Fábio é um goleiro que tem um futuro muito grande na Sociedade Esportiva Palmeiras. Ele não passou por um bom momento, mas é um goleiro jovem, é um goleiro que pode ser reciclado e trabalhado nessas falhas. Eu acho que ele tem que ser agora poupado e infelizmente a gente tem o Igrejinha como reserva dele, e aí a gente viu no que deu, né? Mas graças a Deus o Prazo está voltando, tá? Então eu não criticaria o Fábio do jeito que eu vi algumas críticas, né? Porque é um jogador que tem muito futuro dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu acho que a gente não pode ser desleal com o profissional. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente comenta em relação, principalmente a um jovem, do jeito que é o Fábio. É a mesma coisa o João Pedro. Vai criticar o menino? Não dá para criticar. Você tem que criticar um burro velho como o Lúcio.
tá? Fazer as jogadas imbecis que ele fez. Pois é. O Lúcio é assim, ele fez aquele lance lá daquela espanada de bola lá, que foi uma situação assim, com todo respeito, ele tem crédito, porque ele é um dos que está correndo, um dos que está colocando o coração na ponta da chuteira. Tudo bem, ele está correndo, mas não o suficiente para acompanhar o atacante. Né? É que aí cabe também ao treinador, a não colocar dois zagueiros lentos, né? Aí que tá. Vai por ele, né? Vitorino? Pois é. Não tem cabimento, né? Pois é, a mesma coisa que a torcida queria, o Henrique e o Lúcio. Pelo amor de Deus, aí era goleada atrás de goleada, porque o Henrique também não corre. O Henrique está no banco lá no time lá né? O Napoli que ele está, não é? É no Napoli, o Henrique está no Napoli. Ele está jogando no banco, de volante. Está no banco. É banco, ele é banco. Ele está no banco, mas ele estava de volante. Estava de volante. Tudo bem, mas... Né? Imagina ele e o Lúcio lá atrás, que beleza que ia ser. Nossa Senhora, era goleada na certa, todos os jogos. Gente, a bateria do meu celular está acabando aqui. Tem mais alguma coisa que vocês queriam? Não, só a última pergunta, Tarso. No próximo sábado, dia 27, em frente ao portão principal da Sociedade Esportiva Palmeiras, sede na Rua Turiaçu, haverá uma movimentação às 17 horas. Às 17 horas. Tá, eu estou enfatizando isso. Primeiro, nós temos o jogo na quinta-feira, às 19h30, aquele horário terrível. Aquele horário maravilhoso, que eu já sei que eu não poderei ir. Sim, e depois a manifestação no sábado, né, que haverá exatamente a união de todas as torcidas organizadas, inclusive dos torcedores não organizados. Isso é importante enfatizar. Se você quiser o bem pelo Palmeiras, por favor, compareça, sábado, dia 27, 17 horas, com comparecimento de todas as torcidas. Não haverá nada de violência, haverá exatamente uma confraternização e a demonstração, mais uma vez, de amor do torcedor palmeirense pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Bom, eu queria cumprimentar de público. Tá? Feliz aniversário. O aniversário. No dia 6 eu não estava presente, né, Tarso? Você obrigado. ficou um aninho mais velho. Exato. E no sábado foi dia 20, né? O aniversário da Laís. Exatamente. Tá? A esposa do Tarso. Um abração a ela, tá? Muitas felicidades, tá? Você transmita a Laís todo os nossos cumprimentos, nossos votos de um feliz aniversário, né? Já que apesar de ter já passado, mas fica valendo até o ano que vem, né? Alô, Tarso? Oi, tá ruim, tá acabando aqui. Tá, então tá bom. Tarso, obrigado, Zé, valeu. Tá bom. E parabéns porque também teve a comemoração do Administração Palmeiras, tá? Sim, não, o nosso perfil, sim. Nosso perfil ele é fundado exatamente no dia do Palmeiras. Exato, dia 20 de setembro. Exatamente. Parabéns, Tarso. Eu queria desligar aqui antes de acabar a bateria para não ficar mudo, né? Eu agradeço o empenho de vocês aí de colocar o programa no ar hoje. Eu acho que a equipe, quando está bem entrosada, a gente consegue fazer o programa de acordo. Eu acho que vocês estão aí de parabéns. Eu agradeço a torcida do Palmeiras como um todo. Acho que tem que levar em consideração o esforço que a gente faz para colocar esse programa no ar, para poder trazer informações e notícias para o torcedor palmeirense. Então a gente agradece de coração aí pela audiência e eu agradeço pessoalmente aí o empenho de vocês hoje para levar o programa aí, mesmo depois de uma fubecada que nós tomamos aí no domingo. Tudo bem. Então, até terça-feira, né? Obrigado, até terça e o restante do programa aí, continue aí com toda essa garra aí, eu vou tentar acompanhar aqui, vou achar um computador aqui para poder ligar e ouvir o programa pela internet. Tá, okay. Legal. Um abraço, Tarso. Um abraço.
Grande abraço, gente. Obrigado por ter comparecido pelo telefone. Né? Olá, um grande abraço. É a nossa estrutura organizacional aí da AltV também, que a gente tem que agradecer. Isso. Todo o empenho na situação de estrutura da TV, né? Então, parabéns também à AltV. Sem dúvida. Legal. É o Super Sérgio, né? O Serginho, o Serginho Tarso hoje está com uma camisa do Juventus da Moca. Olha só. Tá bom, Tarso, uma boa noite, obrigado Valeu, por tudo, viu? Até mais, tchau, tchau. Falou, um abraço. É isso aí. Então, como eu estava falando naquela hora lá, né? Inclusive, eu ia falar sobre o caos. Exato. Olha, nunca uma situação como essa se passou, nem pela porta da Turiaçu. Sabe? Você colocar, voltando ao assunto, você colocar um menino de 19 anos que está começando, o Natan, sabe? Muito novo. Muito novo. Pô, você joga uma responsabilidade em cima dele e fala, vai lá, se vira. É uma coisa que você pedir, chegar numa empresa, pegar um estagiário e falar, você vai representar a firma. É a mesmíssima coisa, sabe? Eu acho que ele fala, pô, mas esse cara só fala em empresa e tal, mas é porque é a mesma coisa, um clube e uma empresa... Eles são distintos, pô. Sim, e o nosso produto, na verdade, que nós adquirimos, é o amor que nós temos pelo Palmeiras. Não tem nem dúvida. Nós somos, na verdade, leais à própria marca. Opa, isso. Uma coisa também. Leais. Sempre somos leais. Inclusive está no nosso hino. Leais paulistanos? Leais paulistanos, palmeirenses e brasileiros. Tá. Uma outra questão também. Agora vamos pedir para o Sérgio, nós vamos provavelmente passar os melhores momentos, onde o Palmeiras, na quarta-feira passada... Na quarta-feira. O outro... Não, houve... Pode jogar no lixo. Não, houve uma queda com o avião, com o replay, entende? Quando ele estava vindo de Goiânia, ele caiu, não sobrou nada, entende? Vamos ver, Serginho, há essa possibilidade de passarmos os melhores? Isso aí. Pacaembu, quarta-feira passada, um público de 19.600 pessoas assistindo a Sociedade Esportiva Palmeiras. Deixa eu falar comentar uma coisa. Por favor. Gosto do Júnior, ele jogou no Palmeiras, tinha uma garra violenta, sabia jogar futebol. Como técnico, até que ele foi bem até hoje, não foi assim, não é nenhum ganhador. Mas um jogador de meio de campo, mais marcador do que qualquer outra coisa, recebe um cartão amarelo aos 4 minutos do primeiro tempo. 4, e permanece até o final. Exato. Dá uma olhada, São Paulo. É o seguinte, olha, ele foi matar a bola para o cara simplesmente desferir o chute. Aí não tem jeito. Ele ajeitou, né? Ajeitou. O lançamento era a bola, o cruzamento, o posicionamento dele na cabeça de área. Ele perdeu a bola, ele abriu a defesa toda. Exatamente. Abriu a defesa toda. O chute no ângulo, indefensável. Como é que você continua com um jogador assim, com um cartão amarelo que pode... Outra defesa. Esse foi um toque em cima do Deola. Aí ele deu o cartão amarelo. Esse é o Richarlison. Sinceramente, eu achei que foi não foi uma firula. Não, que não foi de propósito. Não, mas... Então, tá? O senhor pode ver aqui a jogada. Novamente, a escapada pelo lado. Não teve intenção nenhuma, mas tudo bem. Marcou, mas a defesa... Olha lá. O nosso artista, né, Deola, novamente mostrando que ele estava impedido. Aí um outro ataque do Palmeiras. A única finalização do primeiro tempo foi o Henrique que chutou essa bola, hein? Eu achei esse menino com uma personalidade muito forte, esse lateral direito, né? É João Pedro? Né? É João Pedro. Porque ele não se intimidou. Não. Ele não foi bem no último jogo, como toda a defesa. Esse é o gol incrível, olha. Para eles é pênalti, para nós é gol. Houve uma questão, na hora que houve a defesa do Deola, eles vão mostrar o videotape, senhor Paulo,
A bola tocou no Deola e foi em direção ao braço direito, aliás, o braço esquerdo do jogador. O senhor pode perceber, ele estava impedido, né? Primeiro que estava impedido. Então, ele estava impedido, correto? E aí ele tocou. Outra. Esse sorteio. Fala, não, porque ele não pegou na bola. Não é isso, ele correu em direção à bola junto com o outro. Ele ajeitou. E aí o outro ajeitou. Gê, tudo. Novamente a entrada. O senhor pode ver aqui, ó, a bola batendo, ó, mas foi visível. Que é isso. Estranho, aquele cara parado atrás da linha não viu. Ó, novamente o replay. É absurdo, seu Paulo. Eu não sei se você viu, senhor, o Arnaldo César Coelho, perfeito, falando sobre o pênalti do Bambi lá, que botou a mão na bola. Sim, senhor. Ele falou, é interessante, está todo mundo falando, não, a bola bateu porque ele não... Não tinha como tirar o braço. Não tinha como, então foi movimento, e ele falou, seguinte, ele jogou, inclusive, a bola para trás. Sim, senhor. Certo? Ele falou, se fosse um atacante que fizesse isso, e fizesse o gol, como que seria? Bom, essa entrada, se fosse o jogador do Palmeiras, era tranquilamente cartão vermelho. Exatamente. É uma diferença na questão de pesos e medidas. Olha, a entrada em Carlinho. Certo? Outro detalhe, também teve um lance no domingo do Alione, que também foi um absurdo. Ele foi expulso diretamente. Ainda outra jogada. O Palmeiras estava indo muito mal nesse primeiro tempo. Foi muito mal. Muito, não. E o detalhe, o Palmeiras estava tentando se achar. Aí o pênalti. O Henrique, na verdade, ele foi projetado ao chão com os dois braços. Não sei se eles vão mostrar o VT. Incrível, incrível. Não mostra. Não. É estranho, né? Estranho mesmo. Aí as reclamações. Ele foi recebeu. Agora, o senhor pode ver no lance. Olha. Imagina. Ele foi sargiado. E simplesmente é vergonhoso, não é, senhor Paulo? Isso aí é de antigamente, chargeado. Exatamente. É antigo. Isso antigamente. Agora. O Lúcio até que jogou bem. Novamente o senhor vê. Olha lá. Incrível, não? Mas... E ele está de frente para o lance, o cachorro. Senhor. Sim, senhor. Ainda os lances no primeiro tempo. Esse jogo, o final do primeiro tempo, agora no segundo é que há a reação do Palmeiras com a entrada de Valdívia. E Alione. Correto? E Alione. O Palmeiras tem uma mudança. O Pô fechou conversando. Ele deve ter dito, eu combinei, olha, agora a reclamação de Henrique sobre o pênalti que ele não marcou. O Lúcio já como mais experiente pedindo, né? A própria questão ali... quando havia a questão do final do primeiro tempo. O Henrique já fazendo a famosa troca. É incrível, não, senhor Paulo? O detalhe importante é que o próprio Palmeiras, ele vem sendo prejudicado em várias questões. Aí já a questão do gol, eram 3 minutos do segundo tempo. Diogo, aproveitando uma bonita jogada, ele conseguiu isolar a bola e tocar no canto. Aí a torcida já percebia que haveria uma questão de domínio e alteração. Novamente. Em plenas condições, vindo de trás. Bonita finalização. Primeiro gol do Diogo também no Palmeiras. Isso aí. Ali o replay, né? Na verdade. O lançamento do Lúcio, né? O lançamento. Ele despachou a bola, né? Deu certo e houve a finalização. Se cada jogo do Palmeiras tiver umas 3 dessas, eu já estou contente. Opa! Novamente, uma grande jogada do Palmeiras, a finalização, que o goleiro estava... Esse era um patrocínio dos frangos da Sadia. Exato. Um toque seco. O goleiro ia aceitando, né? Com as penas e tudo. A torcida já fazia um bonito espetáculo nessa hora.
Essa cobrança de falta, pelo menos 2 pessoas perderam os dentes na arquibancada. Novamente a roubada de bola, o toque excelente de Valdívia, o toque na entrada, e essa bola, por pouco, ele não conseguiu a cabeçada. Nosso grande amigo Cristaldo. Se ele deixa, o Diogo estava livre. Ó. Exatamente. Ele interceptou a bola, adiantando. Dá uma olhada lá. Sim, senhor. Vai. Ele tirou, o outro estava livre. Definindo a bola. O Paul fechou tentando ver se corrigia. Essa bola, uma bonita saída. Agora a jogada nas sequências. Essa foi a única oportunidade que eles tiveram. Palmeiras começou a marcar bem. O Diogo fez uma participação importante, sendo o terceiro homem de marcação no meio de campo. Como o senhor havia comentado, o Juninho, mesmo com cartão amarelo, persistia em campo, né? Ficou em campo. Sim, senhor. Deus, né? Tem que viver. Essa foi uma jogada perigosa. Defesa tranquila aí do nosso Capelinha. E essa foi a jogada. Enfiada de bola. Sim, o golaço. Vitor Luiz, primeiro gol dele, lindo gol. A jogada principal na triangulação e o passe em profundidade de Valdívia. Comemoração. Eram 23 minutos do segundo tempo. Enfiada de bola do Valdívia. A pena que ele faz umas coisas que não dá. Vai mostrar daqui a pouco, São Paulo. Ele novamente mostrando uma boa qualidade técnica, deixando o jogador na frente do gol, uma finalização muito bem feita, bola alta com força. Agora novamente o Palmeiras tentando. E nessa bola é que ele faz. Se ele cerca, não ia acontecer nada. Pronto, acabou. Aí, de repente, ele... Na verdade, ele não é que foi destemperado. O último lance dele sobre o jogador, ele tentou... Era o Amaral esse, volante... Ele puxou, ele tentou segurá-lo, ele caiu. Aí a perna do jogador atingiu o Valdívia. Também devia mostrar, né? Não, exatamente, atingiu. Atingiu. Ele devia ter sido expulso junto, viu? Sem dúvida. O senhor pode ver. Ele fez a falta, o juiz marcou. Ele deu pontapé. O jogador do Flamengo tentou acertar, justamente nos Países Baixos ali. Aí ele deu troco. Só que, como o juiz estava muito próximo, aproveitou e o despachou. Agora ele corre riscos no STJD de ter uma suspensão no máximo de 12 partidas. Não, mas aí nós vamos ter que mostrar aquele lance que o jogador do Corinthians pisou no nosso. Meio de campo, lembra que ele pisou? Aí que tá. Volante. O volante. Exato. O animal ali. Mas, senhor Paulo, tem um ponto. O Palmeiras, ele teve a questão de alterações referentes no seu plantel durante o período todo. Palmeiras teve, já é a terceira troca de técnico nessa gestão. Sim. Quando houve a oportunidade de termos um planejamento no início do ano, principalmente pela Série B, que facilitou a questão de um tempo maior e a possibilidade de um planejamento específico, o Paulo Nobre, infelizmente, não conseguiu êxito nesse planejamento. Ele não tinha as diretrizes. Houve as perdas de jogadores importantes. Eu ainda reputo que Barcos foi um grande erro, a perda dele. Allan Kardec, um outro erro. A saída de Henrique, também um outro erro. Mas só que haveria a necessidade de uma reposição. Essa reposição, senhor Paulo, não ocorreu. Não, foi errada. Totalmente errado. O senhor, inclusive, eu gostaria de saber a opinião do senhor. Bom, primeiro, no Barcos, então vamos lá. Senhor. O problema do Barcos nós pegamos. Jogadores que não ficaram, só ficou um, que foi pago a peso de ouro. Sim, 15 milhões. Está lá, na reserva. Leandro. Mas que esqueceu de jogar futebol, porque ele estava indo bem, de repente, não sei se é o modo como o Palmeiras joga, só que ele não tá indo bem. Sim. Certo? Aí você vai buscar jogadores que estão em outro lugar aí que não deram certo. Não é o Bruno César. Exatamente. Tá?
foi um bom jogador lá? Foi bom jogador, mas mediano lá. Veio, nós esperávamos mais dele, mas ele veio gordinho, ele veio totalmente fora de forma, ele não entra em forma, não consegue entrar em forma. Sim, senhor. Tá? E não entrou no jogo. Não entrou. Não adianta falar, não entrou no jogo. Esse Josimar, que eu não sei por que ele veio, até hoje não entendi. Sinceramente, eu acho que foram aquelas coisas, não, eu quero esse jogador. Sempre tem aquele que você quer proteger, trazer para você. Isso tem muito de treinador assim, né? Gilson Kleina. Então trouxe o Josimar. Para quê? Jogou na Ponte Preta. Nós, aqui, vou falar Entre uma coisa. nós. Entre nós tivemos um jogador só da Ponte Preta que foi regular. Nada que foi Polozzi. O resto, nenhum deles deu certo. Nunca. Começou com um goleiro que na época, na minha época, né? Chamava-se Ciasca. Ele veio por empréstimo porque os nossos goleiros estavam machucados. Ele fechava o gol aí contra os times grandes, principalmente contra o Palmeiras. Ele tinha feito um campeonato paulista onde ele não deixou o Palmeiras ganhar de jeito nenhum. Pegou tudo. Aí veio para o Palmeiras. E aí? O Palmeiras é que não conseguiu ganhar com ele. Não. Então, são times que o Palmeiras não consegue jogadores que sejam excelentes. Adequados. O São Caetano é outro. Mas teve o Magrão. Nossa, Magrão. sério? Belo... Quem é o Magrão? Quem foi o Magrão? Peladeiro? E olha lá. O outro veio estourado, com o joelho estourado. Claudecir. Veio estourado. Quando ele fez exame, um conhecido nosso, que foi diretor no Palmeiras, chegou e falou, ele está bichado. Eu falei, por quê? Ele falou, ele não tem nada no joelho, não tem mais nada, é só osso com osso. Do mesmo modo com o meu. Tiraram os meniscos, acabou. Então, não tem como. O sujeito vai ter tendinite patelar a vida toda, ele não vai aguentar correr muito. Ele fez alguns jogos bons, o resto foi uma droga. E outros tantos aí que passaram pelo... Então, são jogadores de alguns times aí que não dão certo aqui. Não adianta vocês insistir. E foi o que aconteceu. O Palmeiras foi buscar jogadores que eu nunca tinha ouvido falar. O Edmundo falou uma coisa que eu achei sensacional. O Edmundo pode falar porque ele foi um craque de bola, né? Sim. Então ele falou, o argentino bom está na Europa. Não fica na Argentina. Ele vai embora. Tem um menino, esse menino tem futuro. São dois meninos. O Alione e o Tóbio. Sim. O senhor Mushi, tá murcho? É murcho. Sim, e o Cristaldo... O Cristaldo é mais um jogador assim que não... Limitado. Ele é corredor, tá? Sim. É velocista. Não sei, pode ser que venha, mas não sei, até agora não mostrou aquele futebol, falar, não, futebol para ir buscá-lo lá fora. Sim, que justificasse a ação. Então, o Palmeiras vem sofrendo com isso, inchando demais seu elenco com jogadores sem qualidade. Eu não digo qualidade, daquilo que o jogador não serve para nada. Não é isso. Sem qualidade necessária para você montar um time ganhador. É isso que a gente fala de qualidade. Não adianta você montar um time mediano. Você gastar dinheiro para montar. Aí você se desfaz. Não que seja também aquela maravilha que é o Barcos, que é o Allan Kardec. Nada daquele espetáculo, não. Mas eram jogadores melhores do que estão aí. Sim. Certo? Desculpe o Henrique, mas ele é caneludo. Ele para parar uma bola, ele deu uma melhoradinha aí, mas é muito difícil ele colocar uma bola no chão e tocar. A bola bate e volta. Incrível o número de gols perdidos, São Paulo. Fora
Então, o que a gente diz, esses dois são melhores do que aqueles que ficaram, ou que vieram depois. Sim. Então, é isso, a reposição. Então, nós inchamos o nosso elenco com jogadores medianos. Aí não leva a nada. Você tem um grande jogador lá. Quanto ele jogou? Quantos jogos ele fez? Você sabe? Valdívia? 5. 6 partidas. 5. 5, porque 5 partidas. Sim. Sabe quantos cartões ele tomou? Acho que 3 amarelo e um vermelho. 5 partidas que ele fez nesse campeonato. A produtividade dele, senhor Paulo. E é um excelente jogador, só que ele não tá indo. Comprometimento, senhor Paulo. Comprometimento. Essa é uma das questões. Exatamente. Uma outra coisa, isso aqui eu tô já há tempo para falar, mas não é que falta coragem. Eu não queria tocar nesse assunto, mas é preciso. Eu acho que a diretoria, já passaram várias diretorias e continua o mesmo pessoal no departamento médico. Os mesmos médicos, os mesmos... Fisioterapeutas, fisiologistas, dentistas. Eu nunca vi tanta gente se machucar com uma facilidade incrível no Palmeiras e ficar. Continuar, sabe? Vai. Quando volta, se machuca e volta para lá. Sim. Ou o pessoal do departamento médico são incompetentes, ou a mamata é muito boa lá, porque o jogador não quer sair. Quem que me responde essa pergunta? Eu acho que é o home care, é muito bom. Ou as enfermeiras são muito bonitas, um dos dois. Não tem enfermeira lá. Então não sei se tem uma só, uma senhora lá. Então... Não é nada, mas isso com dia de jogo, não lá no Exatamente. No campo de treinamento. Vai ver que a comida é boa. Mas não é, eu não entendo. O Valdívia, ele ficou por 3 vezes machucado lá. Aí foi liberaram ele para jogar, ele Sim. entrou, ele ficou 15 minutos? 15 minutos. 15 minutos mesmo. 17 minutos no clássico contra os Bambis. Voltou, ficou mais não sei quanto tempo. Ele permaneceu 2 semanas sem jogar. E aí ele entrou em campo e ele jogou. Entrou e ficou até os 36. Ele jogou 36 minutos contra os Urubus do Rio. Agora, o detalhe também, senhor Paulo, é que daqui a pouco nós já estamos quase no final. Então, é isso que eu não sei. Eu acho que alguém deveria chegar lá e falar, bom, como é que fica? Vocês não conseguem colocar um jogador em ordem? Você vê outros times aí, o cara entra lá, daqui 2, 3 semanas o cara tá voltando, o Palmeiras ele fica 4, 5 meses parado, pô. Que negócio é esse? Tem um jogador aí que é o Marcelo Oliveira, quanto tempo ele tá parado lá? 1 mês. Por quê? É uma questão de uma lesão perto da panturrilha. Ele não tem... É incrível. Quantos jogos fez o Vitorino? Até agora 4 só, depois de um período de... Por quê? Porque ele já veio estourado. Sem dúvida. Por que compraram um cara já estourado? Aliás, aceitaram, não é que compraram, aceitaram. É uma questão daquela troca. Mas, quer dizer que te mandam qualquer coisa, você pega. Sabe o que acontece, senhor Paulo? Eu gostaria de esclarecer ao senhor. O Souza, que foi o jogador que foi ao Cruzeiro e que veio o Vitorino, hoje ele nem joga mais no Cruzeiro, ele joga lá no Santos. Joga lá nos peixeiros. Lá. Nas sardinhas. Nas sardinhas. Então, sabe, não dá para você falar, olha... O time do Palmeiras também é ruim. O departamento médico também porque não consegue colocar os jogadores que nós precisamos. São 12 que estavam lá. Não, 14, porque tinha... Agora, né? 14. Sim, senhor. Não, 14. Você sabe que são 14 jogadores? É um plantel, né? Você não consegue falar, bom, quem que eu vou pôr? Você olha para o banco e você vê Mazinho... Tem que ver. Juninho. É melhor evitar, seu Paulo. Que mais? Seu Paulo. Wendel.
É o seguinte, gente, é que a gente vai ter que se despedir, senão... Exatamente. Vai. Bom, eu vou me despedir. Primeiro, grandes palmeirenses, por gentileza. O jogo do Palmeiras é na próxima quinta-feira, às 19h30, no Estádio Municipal do Pacaembu. Contra o Vitória. Contra os baianos lá, os rubro-negros baianos. E no domingo, o Palmeiras joga às 18h30 no estádio do Figueirense contra o Figueirense. Essas duas partidas, na minha opinião, são primordiais e cruciais. Eu só vou rezar para que o Palmeiras consiga os 6 pontos, porque é uma das únicas maneiras de Palmeiras conseguir sair dessa zona. Inclusive, brincaram que iam contratar aquela... A surfistinha. A surfistinha, porque ela sabe como sair da zona. Ela é a única que sabe sair da zona. A gente faz piada da própria desgraça, mas tudo bem. Bom, olha, é um agradecimento a todos, à Rádio Paixão Viverde, representada pelo senhor Paulo Curti, a Armada Palestrina do Moisés, a todos os amigos, ao grande Ricardo Guilherme, a mídia palestrina, ao grande Guilherme do Help Computers, e a você, Tarso, novamente. Eu sei que você deve estar nos acompanhando. Um grande abraço. A gente sempre é leal a você e ao programa. Até a próxima terça-feira. Muito obrigado e vamos torcer sempre pelo Palmeiras. Mesmo que a gente tenha 0,9% de chance, sempre somos Palmeiras. Uma boa semana a todos. Bom, boa noite a todos. Terça-feira que vem estaremos de novo aqui. E esperamos que com um sorriso, pelo menos, não com uma risada de escárnio, como nós estamos aí. A gente está tentando sorrir para não chorar, né? Chorar de vergonha, porque é uma vergonha muito grande o que a gente está passando. Os nossos rivais, sim, mas nem tirar o sarro tiram mais. Eles estão com pena da gente. Então, olha só que situação que nós chegamos. Então, terça-feira que vem, se Deus quiser, o Tarso vai estar junto com a gente aqui e estaremos aqui falando mais um pouquinho sobre Palmeiras, tá bom? Até terça-feira.